Podcast Encontros. Podcasts Encontros é o novo projeto do Centro Simone de Beauvoir que tem como finalidade trazer escritores da psicologia existencialista para uma entrevista sobre as suas obras, sobre os seus livros. Eu sou Ismael Ferreira, sou o apresentador desse podcast, que é uma realização do Centro Simone de Beauvoir e que tem os trabalhos técnicos de edição de Marciano Ademilson Anger Alves. O nosso espaço é um espaço de uma boa conversa na psicologia existencialista com autores que escrevem sobre os temas desta psicologia e que trazem essa discussão do Sartre para a psicologia. Nós retornamos então com a segunda parte da nossa entrevista com o nosso grande amigo, companheiro, já fez alguns trabalhos aqui pelo Centro Simone de Beauvoir, fizemos lives, tem sido alguém que contribui bastante com a psicologia existencialista sartriana, Georges Daniel Jean-Jacques Boris. Na segunda parte da nossa entrevista, estamos conversando então sobre as obras que ele foi organizador junto com o Fernando Gastal de Castro e a Daniela Ribeiro Schneider. Jean-Paul Sartre e os desafios da psicologia contemporânea é uma das obras, e Sartre da filosofia e psicologia é outra das obras que nós estaremos conversando com o Boris. Nós estamos conversando com Georges Daniel Jean-Jacques Boris, que junto com Fernando Gastal de Castro e Daniela Ribeiro Schneider são os organizadores também, autores nos livros. O livro Jean-Paul Sartre e os desafios da psicologia contemporânea, ele foi lançado em 2017 pela editora Via Velha. E também nós temos aqui o livro Sartre da filosofia e psicologia, este pela editora FI. É um e-book. E é um e-book, isso, lançado em 2021. Bom, nós estamos falando aqui de um livro de 2017 e um outro livro de 2021. Eu acho que hoje já dá para ter uma certa noção, né, uma certa ideia de como é que foi a receptividade desse livro, como é que os leitores receberam. Já deve ter algumas reflexões ou algumas falas, né, de leitores que leram os livros e que deram algum feedback, vamos dizer assim. Então, seria interessante para o nosso podcast, para a gente entender e compreender um pouquinho melhor, se você pudesse nos dar alguma noção de como é que o livro Jean-Paul Sartre, Os Desafios da Psicologia Contemporânea, e o outro livro, em forma de e-book, Sartre da Filosofia e Psicologia, foram recebidos pelos leitores. Olha, eu acho que esse é um processo que tem duas facetas, né? O fato de ser publicado em livros, por um lado, ele facilita, ele é uma coisa mais acessível, num certo sentido. Por outro, né, diferentemente de artigos, né, que nem todo mundo busca nesse campo, né? E ele é mais difícil porque as pessoas têm que saber do livro e buscá-lo, né? Mas eu acho que o acesso de livros concretos, né, ele facilita, de um modo geral, as pessoas, não só aqueles que estão na área acadêmica, enquanto os artigos, né, em geral, eles são mais buscados por pessoas que estão na academia. Eu acho que nos dois casos, o livro físico, né, como é o caso do primeiro livro, quanto o e-book, eles, né, atendem a essas duas vias de um modo bastante interessante, né? Então, eu tenho recebido feedbacks indiretos, digamos assim, porque, né, eu tenho sido convidado a não só a fazer apresentações,
lives e cursos e participações em eventos, além da própria clínica, né, que tem respondido a isso, porque especialmente com a pandemia que a gente viveu ou ainda vive, né, de certo modo, pelo menos, né, uma série de repercussões na área da saúde mental e outras, né, sem falar das repercussões políticas, educacionais que ela gerou, né? E isso tem aparecido na clínica, né, como uma demanda, né? E os livros atendem a uma série de questões educativas da área do campo da saúde, particularmente da saúde mental, né? As questões políticas, né? A perspectiva do Sartre, né? Ela é muito interessante, importante, né? Particularmente no momento que a gente vive, em que há todo um uso, né, de desvios, de má fé, no mau sentido, né? E que, né, nos põe em contato com as angústias do ser humano, né? O tema da angústia, por exemplo, é um tema que eu venho trabalhando já há bastante tempo, nos últimos tempos, não só nesses livros e nesses trabalhos, né, desses livros, mas em outros capítulos de livros, em outras publicações, quanto em artigos publicados, né, vem sendo o foco do meu trabalho, né? A angústia é uma questão que todos nós vivemos em maior e menor grau, e especialmente algumas situações ela se configura exatamente, é um dos cernes da perspectiva do Sartre, que é, dito de uma forma mais simples, o que é que eu faço da minha vida, né? O que é que eu faço agora, né? E nós vivemos isso a todo momento, né? E isso aparece claramente na clínica, né? As pessoas nos buscam como psicoterapeutas exatamente porque elas estão incomodadas, estão com dificuldade de lidar com as suas próprias escolhas, né? Ou elas têm escolhas a fazer e estão, né, com dificuldade de fazer isso, né? E eu venho desenvolvendo não só a partir da perspectiva do Sartre, mas também fazendo articulações com por exemplo, entre a concepção do Sartre e a gestalterapia, né, com que eu trabalho já há bastante tempo, né, mostrando que as ideias do Sartre, né, se coadunam muito bem com a perspectiva do que em gestalterapia a gente chama de distúrbios de contato, né, as formas que nós escolhemos para lidar com determinadas situações, que em geral, né, tem a ver com as nossas escolhas, mas também com as nossas evitações, né? Então, em alguns trabalhos, né, eu discorro mais plenamente sobre, né, esses modos de contato, ou modos de evitação de contato, e a questão da angústia, das nossas escolhas e das nossas evitações, ou o que o Sartre chama de má-fé. Muito bem, Boris. Nós, hoje, né, estamos num momento bastante fecundo das publicações dentro da área clínica, sobretudo quando se fala da relação de Sartre com a psicologia, não apenas a psicologia clínica, a psicologia do modo geral, mas especificamente a psicologia clínica. Você fala que o livro, né, Jean-Paul Sartre, Os Desafios da Psicologia Contemporânea, que é seu organizador e também autor, ele vem de encontros, né, que foram realizados, e que esses encontros, você fala de pelo menos 2 deles, que é o Sartre 110 anos, e depois o primeiro colóquio internacional sobre Sartre, que aconteceu em Florianópolis, que eu pude participar, e lá eu lhe conheci. E depois
nós tivemos o segundo colóquio internacional sobre Sartre no Paraná, e recentemente, no final do ano passado, nós tivemos o terceiro colóquio, foi a retomada, então, depois da pandemia, no Rio de Janeiro, né? Lá com o pessoal do Rio de Janeiro, na PUC. Organizadores eram da PUC e da UFSC. Foi o terceiro só não colóquio. estive nesse último, né? Foi exatamente no momento que eu estava me afastando mais da universidade e ficou complicado eu ir. Mas o do Paraná eu estive lá e... Isso. Então, isso. Então, e nesse terceiro, né, colóquio, o que eu senti de diferente, né, foi a quantidade de obras que nós temos, né? Então, eu estou falando isso porque lá em 2017 nós tínhamos poucas coisas, e em 2022 nós tínhamos já um número maior, né, de pessoas publicando na perspectiva da psicologia existencialista. Eu falo isso porque você é um escritor que já está há bastante tempo fazendo publicações nessa área. Eu estou resgatando essa questão, né, dos encontros, né, do quanto que as pessoas vão aderindo à psicologia existencialista, para lhe fazer uma pergunta que eu acho que ela é bem relevante, ela sai um pouquinho do que nós estamos conversando, que é sobre as duas obras, mas de algum modo eu acho que se relaciona também, que é a sua visão de como é que hoje você percebe a psicologia existencialista, ou pelo menos a relação de Sartre com a psicologia no Brasil. Qual é o teu parecer? Você já estava há bastante tempo fazendo publicações, eventos, fazendo suas contribuições. Quer dizer, 2022, 2023, por exemplo, né? Como é que você vê a psicologia no Brasil, psicologia existencialista? Na verdade, a psicologia, ou as psicologias são muitas, né? E há muita discussão sobre o que é o quê, né? O que eu acho que é bastante interessante, isso se desenvolve ao longo do tempo de formas várias, né? É a diversidade de perspectivas, que é tanto uma dificuldade no campo da psicologia. Algumas pessoas de fora perguntam: o que a psicologia diz disso? Né? Depende de que psicologia você está falando, né? E, por outro lado, isso representa uma riqueza, né, que esses eventos proporcionam, muitas vezes, não só de divulgação de um conjunto de ideias, né, que envolvem essas questões, mas também de um espaço de discussão, né? Então, não só Sartre, mas também uma série de outras perspectivas mais ou menos próximas, né? Elas aparecem em articulações novas, tem muita gente se inserindo, alguns, né, indo num movimento mais devagar, como é o meu caso, mais recentemente, né? Mas eu vejo muita gente, não só na psicologia, mas na própria filosofia, em outras áreas da educação, no campo das políticas públicas, né? Hoje a gente tem uma série de questões políticas propriamente ditas, mas, por exemplo, as questões da política de saúde, né, a questão do cuidado, a preocupação com o outro, né, são questões muito vivas que nós estamos vivendo no mundo, e não apenas, né, numa questão psicológica, numa perspectiva menor, mas numa perspectiva mais coletiva, social, sociopolítica, econômica também, nas visões de mundo, né? Isso tem se manifestado numa diversidade que eu acho bastante interessante. Então, mesmo em trabalhos que eu faço, né, que não tem um foco direcionado para as questões propriamente do Sartre, né, essas proximidades
e contribuições da perspectiva do Sartre têm aparecido e tem sido uma ferramenta bastante útil para analisar, discutir e para vivenciar algo que eu acho que é plenamente possível, mas que não é fácil, né? O Sartre mexe com questões bastante incômodas, né? Quando eu me referi à questão da angústia, né? Embora ela, né, seja algo que nos incomoda, que nós evitamos, que nós fugimos, né? Ela é também a propulsora de mudança, né? Basicamente, né, nós mudamos porque algo não está mais nos satisfazendo. É claro que a gente pode sempre tapar os olhos, não querer ver, ou esticar, né? Se diz aqui no Ceará, esticar a baladeira, né? E levar a coisa né? Com a barriga, né? E nós fazemos isso, mas são escolhas, né? E isso aparece numa série de situações, não só nas pessoas, entre as pessoas, ou seja, nas relações e na sociedade, no mundo, nas situações que muitas vezes são bastante gritantes e que têm se configurado e exigido de nós uma resposta, uma ação, né? Isso nos diversos campos, na escola, na educação, na saúde, nas políticas públicas e por aí vai, né? Muito bem. Eu estou falando, então, com o organizador e também autor dos livros Sartre, da Filosofia à Psicologia, esse livro mais recente, 2021, e o livro Jean-Paul Sartre, Os Desafios da Psicologia Contemporânea, de 2017. Ambos os livros, a divisão da organização do Georges Daniel Jean-Michel Bloch-Mauris foi com o Fernando Gastão de Castro e a Daniela Ribeiro Schneider, uma parceria que tem dado certo, né, nessas produções, nos encontros e nas produções. Eu já fiz leitura, né, de quase todos os textos dos dois livros e tem muita coisa, né, relacionada à psicologia clínica, tem bastante coisa, né? Até os textos que você participa, né, que estão dialogando ou que fazem parte mais diretamente da psicologia clínica. Tem outros textos que vão discutir questões mais teóricas ou outras áreas também da psicologia. São livros muito diversos para mostrar que a psicologia existencialista ela pode também estar em outras áreas, né, além da psicologia clínica. Mas especialmente em relação à psicologia clínica, tem alguns textos bem importantes aqui, né, bem relevantes. Você destacaria, né, alguns dos textos ou alguns textos de contribuição para a psicologia clínica que você entende que são mais relevantes, para as pessoas se aprofundarem, porque elas têm mais interesse em psicologia clínica, além dos que você participou, porque os que você participou, um deles em especial está diretamente ligado à psicoterapia, né, que é o corpo na psicoterapia, contribuições sartrianas, que você escreveu junto com o Daniel Márcio, que você acabou de falar, né, e também sobre a questão do luto como categoria, né, que é muitas vezes uma condição que vai aparecer, né, no processo psicoterapêutico. Pessoas na situação de luto procuram psicoterapia para poder lidar com a questão do luto. Você poderia falar de algum outro livro, né, algum outro texto, de qualquer um dos livros que você destacaria para além do seu? Além desses textos aí, desses dois livros? Isso, que você escreveu. Não, texto dos livros, mas que você não tenha escrito. Recomenda a leitura de algum outro texto que você não tenha escrito, desses livros? Olha, eu acho que é difícil falar, né, assim, né, né, eu acho que os textos da Daniela eles são muito ricos,
né? A Daniela tem uma trajetória que eu acho muito interessante, né? Ela passeia por várias questões, desde a clínica de um modo geral, mas também, por exemplo, o trabalho com os drogaditos, né? O Fernando Gastal tem uma perspectiva, né, muito interessante também na área do trabalho, né? Pode parecer que isso não tem nada a ver com clínica, mas a questão do trabalho para o ser humano é uma questão essencial, né? Mais uma vez a pandemia mostrou isso, como, né, essa questão aparece, mas para além disso, né, as questões do trabalho, do tripalho, né, a tortura que pode ser, o prazer que pode ser e o sentido que a vida tem por conta do trabalho, né, são questões importantes, né? Eu não me sinto com segurança para falar por todos os trabalhos, mas há uma diversidade bastante grande, além de outros textos, né, que tratam um pouco de questões existenciais propriamente dito, textos que falam, por exemplo, de suicídio, que falam de questões ligadas à arte, à literatura, né, que são recursos não só da clínica, mas que se revelam importantes, né, nas situações da vida, né? A arte, por exemplo, né, é um recurso que dá muito sentido às nossas vidas, né? Talvez não por acaso, né, foi uma das áreas que mais sofreram a cultura, a arte, a educação, né, nesses últimos anos, né, e que precisam ser revigorados e, né, aparecem em diversos textos de formas as mais diversas, né? Muito bem. Nós estamos, então, nos aproximando aqui do final do nosso podcast, que hoje recebeu com bastante entusiasmo, né, um parceiro do Centro Simone de Beauvoir. Já fizemos uma live no nosso Instagram, e voltamos, então, a conversar, né, à distância, que foi o que a internet nos possibilitou. Conversamos com Jorge Daniel Jangia-Bloch Boris, que é organizador dos livros Jean-Paul Sartre e a Psicologia Contemporânea, da editora Via Verita, de 2017, junto com Fernando Gastal de Castro e Daniela Ribeiro Schneider. Também é organizador e autor na obra Sartre, da Filosofia e a Psicologia, também organizando este livro com o Fernando Gastal de Castro e a Daniela Ribeiro Schneider, que é da editora FIC, que saiu em 2021 em forma de e-book. Duas obras importantes, com grandes autores, além dos organizadores, grandes autores da psicologia, que versam sobre vários temas da psicologia na perspectiva sartreana, ou em diálogo com a perspectiva sartreana. Meu caro Jorge Boris, é mais uma vez com grande alegria, com bastante entusiasmo que recebo você no nosso podcast, para conversar um pouquinho com a gente, para falar um pouquinho dessas obras, né? Muitos leitores que nos ouvindo, nos vendo, vão adquirir, vão se interessar por essas duas obras. Eu sei que você tem outras obras também, mas nesse especial a gente gostaria de conversar sobre essas duas. Espero que a gente possa fazer outros para falar sobre outras obras que você tem trabalhado. Um grande abraço, muito obrigado pela sua participação, e deixo você as considerações finais desse podcast. Só me resta agradecer também. Eu acho que é sempre interessante quando a gente pode contribuir com aprendizagem, com algum tipo de experiência que a gente tem que pode ser útil a outras pessoas, né? Então, queria agradecer a você, Ismael, e seu grupo e quem, né, pela ideia e pela oportunidade de
contribuir com essas questões e me disponibilizar para os contatos, inclusive as pessoas que queiram entrar em contato, né? Se for o seu meio, pode oferecer o meu contato, eu, né, busco responder sempre que possível. Podcasts Encontros é o novo projeto do Centro Simone de Beauvoir que tem como finalidade trazer escritores da psicologia existencialista para uma entrevista sobre as suas obras, sobre os seus livros. Eu sou Ismael Ferreira, sou o apresentador desse podcast, que é uma realização do Centro Simone de Beauvoir e que tem os trabalhos técnicos de edição de Marciano Ademilson Anger Alves. O nosso espaço é um espaço de uma boa conversa na psicologia existencialista com autores que escrevem sobre os temas desta psicologia e que trazem essa discussão do Sartre para a psicologia. Podcast Encontros.